Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Seja bem-vindo. Hoje vai ser um dia espetacular. Se prepare. Bem-vindo, meu povo. Vem chegando aí. Tenho certeza. Raulino Sampaio, você foi o primeiro hoje, juntamente com Maria Dalva. Bem-vindo, galera. Arnaldo, seja bem-vindo à nossa live. Bem-vindo, Fábio. Hoje vai ser um dia muito abençoado. Bem-vindo, galerinha. Fábio Ramos Santana. Bem-vindo, Rosana. Bem-vinda, Morena. Como está? Como está o Maranhão? Bem-vinda, Diana. Bom dia, meu povo. Bem-vinda, Helena. Hoje vai ser um dia com muito conteúdo. Se prepare. Bem-vindo, galerinha, vão chegando, preparando, já pega aí a sua bebida. Fábio, você está morando em Lisboa, terra boa aí, muito bem. Tem uns bons amigos em Lisboa. Ontem mesmo eu falei com o Bruno. Bem-vinda, Suzana, bem-vindo, Claudinei. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Bem-vindo, Diva Marques, diretamente do Pará. Vamos chegando, galerinha. Já pegou o seu hype drink? Galera, não tem como uma pessoa com um litrão desse aqui, ó, não ficar energizado, ó. Não tem como. É um litro de muita saúde, é um litro de muita energia. É muita energia para começar logo o dia. Bem-vindo, Daniel Crichel. Vamos começar a nossa live. A gente começa sempre com um louvor, né? Esse louvor está dizendo que grandes coisas vão acontecer, grandes coisas estão por vir, né? E ainda o louvor fala que é neste lugar. E quando eu falo neste lugar, pode ser nessa live, pode ser na sua casa, pode ser lá em Portugal, onde o Fábio está, ou pode ser em qualquer lugar do Brasil ou qualquer lugar do mundo, depende da sua crença. Bem-vindo ao Alderi Nós, que seja bem-vindo à nossa live. Alderi, depois você aperta o sinalzinho de mais que eu te chamo. Mas vamos lá, vamos começar a nossa live aqui. A gente pega esses primeiros 7, 8 minutinhos aqui. Deixa eu já colocar o Alderi para dentro e a gente vai conversando. A gente pega esses 7, 8 minutos de live. Eu quero falar um versículo bíblico para você hoje que está na carta de Filipenses. Filipenses é uma carta que Paulo escreveu, tá? E esse versículo bíblico, bem-vindo, Alderi, daqui a pouquinho a gente começa, tá? Esse versículo bíblico, ele fala sobre leveza, tá? E eu acho que a gente tem a pessoa hoje mais apropriada para falar. Eu gosto de ouvir o Alderi, galera. Eu tive muitos treinamentos com o Jim Rohn. E quando eu tô arrepiado de falar aqui do Alderi, do Jim Rohn, porque quando eu falo, cara, eu sinto que eles estão falando com leveza, né? Tentando transmitir assim do coração, de coração para coração. Então eu tenho certeza que essa live de hoje vai ser uma live muito abençoada. E eu queria falar um pouquinho agora nesse começo de live sobre encontrar leveza, tá? E o apóstolo Paulo, ele pega na carta aqui aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, deixa eu achar aqui, 4, 6 e 7. Diz o seguinte, 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E ele completa dizendo, e a paz de Deus, que todo excede o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que esse texto bíblico ensina pra gente numa quarta-feira única que não vai voltar mais? É que a gente precisa ser mais leve no dia a dia, né? Eu não sei se você já parou para pensar, mas o dia a dia, galera, é muita preocupação que bate na nossa cabeça. É uma atrás da outra, é conta de luz. A gente recebe dinheiro algumas vezes, às vezes no dia, dependendo do tipo de trabalho que você faz. Quem é assalariado recebe uma vez no mês. Agora, a conta é todo dia.
Até quando você fala assim, eu não vou gastar nada, até dormindo você gasta. Como assim dormindo você gasta? A geladeira está comendo energia lá. Não tem como. O tempo todo você está gastando alguma coisa. Então, às vezes a gente fica muito preocupado, né? E o tempo todo a gente é bombardeado, às vezes, por pensamento negativos, na maioria das vezes, que leva a gente a ter uma vida repleta de preocupações. E é disso que eu queria falar para você aqui agora. O apóstolo Paulo, né? Ele já tendo isso em mente, que as pessoas vivam cheias de atribulações, preocupadas, né? Ele recomenda que o foco que a gente deve colocar as coisas deve ser em Deus, para que quando a gente coloca o foco em Deus, a gente fica menos ansioso e essas coisas ficam... A gente leva a vida com mais leveza, tá? Eu não sei, a gente precisa aprender. O Paulo ensina pra gente que a gente precisa aprender a ter um relacionamento com Deus, que diz que o relacionamento com Deus que é a chave, né, pra gente ter uma vida leve. As preocupações, não é que a gente não vai ter desafio, não é que nós não vamos passar por preocupações, mas a gente leva isso de forma mais tranquila, né? Porque Deus, ele cuida de cada detalhe da nossa vida. A vida oferece muita coisa simples que a gente pode fazer, sabia? Eu não sei qual foi o último dia que você falou assim, eu vou tirar o sapato hoje, vou andar numa grama descalço, vou andar na orla da praia. Eu moro em Salvador, de frente para o mar, eu não gosto de entrar no mar, mas eu gosto de andar na areia da praia. Eu gosto de tirar o tênis, às vezes fazer uma caminhada ali na orla, às vezes pegar e juntar a família e junta a panela, cada um leva uma coisa e faz um almoço. A pergunta é, você tem feito essas coisas leves, simples, que nem custam muito dinheiro no dia a dia? Eu queria fazer um pedido para você. A vida passa muito rápido, galera, para a gente levar ela no modo automático. Eu sou uma pessoa que eu sou focado em trabalho. Quem me conhece sabe, né? Mas trabalhar para mim nunca foi sacrifício. Então, para mim, eu gosto de trabalhar. Eu fico triste quando eu não tenho trabalho. Mas a gente precisa começar a pensar em algumas coisas simples que a gente pode fazer para levar uma vida mais leve, sem preocupações, né? Na hora que você começa a descobrir isso aí, às vezes é tirar um tempinho ali para meditar, quem sabe é juntar a família no final da tarde, desligar a televisão e todo mundo sem celular e comentar como foi o dia ali aquele dia, né? As coisas que aconteceram no dia, bater um papo ali. Eu queria que você permitisse, independente do que você está vivendo agora, que você permitisse que a sua fé ela fosse maior do que as suas preocupações. Sabe por quê? Porque cada detalhe do nosso coração está intimamente ligado ali com o conhecimento de Deus. Deus sabe o que cada um de nós está vivendo. A gente não precisa nem falar. Às vezes a esposa não sabe, o filho não sabe, mas Deus sabe o que cada um de nós está vivendo. Então, entregue o seu controle da sua vida a Deus e descanse. Eu tenho certeza que Ele vai tomar as providências necessárias. E para finalizar essa parte nossa aqui do nosso devocional, eu quero dizer para você que as suas prioridades, o que você coloca como prioridade no dia a dia é que vai revelar como é que está seu coração, né? Que tipo de coração você tem, um coração apertado, um coração amarguroso, amargo, mas eu tenho certeza que você pode tomar decisões hoje que podem mudar a sua vida completamente, beleza? Vamos lá, hoje é a nossa live número 1138, live pra caramba. As lives estão todas no YouTube, a maioria esmagadora, uma galera aí, umas 400, 500 estão no Instagram, e depois mais de 800 lives, 700 e tantas no YouTube já, tá? A gente começa sempre com uma frase do dia, antes de eu fazer a primeira pergunta para o Alderi, e a frase do dia diz o seguinte, galera, tem uma hora na nossa vida que a gente tem que dar um basta, fala assim, ó, não aguento mais. E às vezes vai acontecer uma situação na sua vida, ou de saúde, às vezes, né? Tem gente que teve um infarto e começa a fazer atividade física, né? Tem gente que vai no médico, o médico dá lá um diagnóstico para ele, ele começa a fazer uma alimentação saudável, resolve perder peso, porque foi algo assim, algo radical. Então, deixa eu dizer para você qual é a frase do dia hoje. Bendita seja a última gota que transbordou e fez você sair de onde estava para nunca mais voltar para lá. Vai ter uma hora que você fala assim, não aguento mais, basta. Não aguento mais a saúde que eu tenho, não aguento mais as finanças que eu tenho, não aguento mais essa vida que eu estou levando, daqui para frente eu vou fazer coisas diferentes. Hoje nós temos aqui membro da equipe de presidentes da Herbalife 15K, um dos próximos 20K, Alderi e a nossa Top Brasil. Prometi para vocês que essa semana a gente só teria Top Brasil. O Alderi e a Rosilei saíram como top da Herbalife no mês passado. Ele esteve aqui na nossa live de número 595, no dia 28 de julho de 2022, ou seja, 2 anos atrás. Eu tenho certeza que essa live de hoje vai ser muito conteúdo. Já estou com papel e caneta aqui para anotar tudo.
Alderi, obrigado, meu irmão, por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo à nossa live e começa falando para a gente aqui, para as pessoas se identificarem com você, quais eram as maiores insatisfações de Alderi quando a Herbalife apareceu na nossa vida. E mais uma vez, cara, muito obrigado. Ô, Wellington, tá ouvindo? Bom dia. Perfeitamente, Alderi. Maravilha. Então tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite, meu amigo, tá? Eu lembro, quando você me chamou essa semana passada, né? Não parecia que fazia tanto tempo assim, né? Então a gente percebe que o tempo realmente voa, né? E ele não volta, né? Então o que a gente faz todos os dias, né? É extremamente importante a gente ter esse cuidado. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, né? Então você 1100 e alguma coisa. Parabéns, viu, cara? Meu Deus do céu. Tu faz todos os dias, né? Eu assim, assisto algumas vezes, tá? Mas parabéns, tá? Parabéns pelo seu Obrigado. trabalho, né? Porque você, além de ajudar o Brasil a crescer em mundo, né? Você faz esse início aí muito, muito bonito, muito importante, né? Para o nosso desenvolvimento, especialmente espiritual, né? Você me fez uma pergunta, né? Ontem à noite nós temos um jantar de negócios aqui em Chapecó, né? Que agora eu estou morando aqui em Chapecó. É incrível, né? Porque a Herbalife é uma oportunidade, né? Então, falando um pouquinho dos desafios que você perguntou, né? Mas a Herbalife é uma oportunidade de negócio que você dedica alguns anos e depois você desfruta a vida inteira. Aí nós vamos falar sobre isso, né? Porque às vezes falta entendimento para as pessoas, né? As pessoas estão na Herbalife até. Né? Eles perdem a esperança, né? Esperança, né, é o quê? É você ter essa fé e essa certeza de que algo bom vem aí, né? Entende? Então, assim, eu conheci a Herbalife em 97, mas antes já, porque assim, ó, a Herbalife chega na nossa vida, né? Ela não, o som tá meio ruim. Deixa eu tirar o fone e ver se melhora, Wellington. Pode ser que seja o som, pode ser que seja o som. É? Pode ser que seja o Ficou som melhor? mesmo. Ficou Perfeito agora. melhor? Parece que você está em Chapecó. Ah, então tá bom. Então, assim, ó, porque a gente vai tomando as decisões da nossa vida, né? É, e a gente sempre tem toda uma história, né? Então, eu sou filho de pequenos agricultores, quem não me conhece ainda, tá? Então, eu tirei leite de vaca, trabalhei na roça, pequeno, né? Criança. Daí depois eu me lembro que o meu pai perguntou, quando terminou a quinta série, se eu queria ficar na roça ou se eu queria estudar, né? Ele fez a mesma pergunta para o meu irmão na época, que ele terminou a quinta série, né? O meu irmão ele decidiu ficar na roça, ele não gostava muito de estudar e tal. E aí, quando estava terminando a quinta série, ele me perguntou se eu queria ficar na roça ou estudar. E era assim, o nosso combinado lá. Quem ficava em casa ficava com a terra, né? E ficava responsável para cuidar dos pais. E quem fosse estudar, meus pais dariam um estudo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que a vida é feita de decisões, de escolha, né? E, e, e essa decisão, na verdade, é a palavra mais importante que existe no universo. Por quê? Porque a decisão muda destino, tá? Quando você toma uma decisão, né? Você escolhe algo, você abre mão de outro e você vai para um outro caminho, né? Então, e eu decidi naquela época estudar, depois fui para um seminário, virei professor. Então vamos chegar. Quando fui convidado para conhecer a Herbalife, eu fui convidado pela secretária da paróquia de Itatiba do Sul. Itatiba é a cidade que meus pais moram, meu sogro e minha sogra moram, os pais da Rosilei, os pais do Darley, que é presidente também. Eles moram nessa cidadezinha pequena e eu morava lá como professor. Estava começando. E quando eu virei professor e comecei a dar aula, né? E eu sempre acreditei que a melhor forma de a gente construir um mundo melhor é via educação, conscientização, educação e tal. Porém, quando eu cheguei na sala de aula e comecei a dar aula, o que eu percebi? Que é um sistema que é muito complicado
E aí eu comecei a pensar, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo como professor, o que vai ser da minha vida, né? O que eu vou conseguir realizar? Eu sempre gostei muito de ensinar, né? De dedicar tempo para desenvolvimento pessoal das pessoas, né? Eles acreditar que pode, aquela coisa toda. E aí eu comecei a analisar, bom, financeiramente, se eu fizesse um bom trabalho, se um outro colega fizesse um péssimo trabalho, nós ganharíamos a mesma coisa, igualzinho. Porque a gente não é pago como funcionário, né? A gente não é pago pela produtividade, a gente é pago pelas horas que a gente dedica. Então vai ter aquele cara que se dedica muito, outro menos, mas vai receber igual. Isso era no caso do meu professor. Então, para mim era injusto isso, né? Segunda coisa, carga horária. Cara, os professores, certamente tem professores aqui na sala, né? Você vai encontrar professores, saibam que os professores, se eles têm 40 horas em sala de aula, eles têm mais 40 em casa. Parar, corrigir provas, as aulas, e assim vai, tá? Então, e aí vem a limitação financeira, a limitação de tempo, porque você tem hora para chegar, hora para sair, você tem as férias quando eles decidem e assim por diante e tal. Não é quando você quer tirar férias. Então não tem liberdade. E existem valores humanos, tá? Cada um tem o seu principal valor. O meu é a liberdade. Então eu, como professor, eu não teria liberdade de tempo e liberdade geográfica. Quando eu conheci a Herbalife e eu vi as possibilidades, né, quando eu fui no meu primeiro STS, eu vi o que o negócio da Herbalife, essa forma de fazer negócios, né, possibilitava em termos de rentabilidade, ganhar pela própria produtividade, né, não tem limite aqui. E você pode morar onde você quiser. Você tem liberdade geográfica total, gente. A Herbalife está em 95 países. Você pode morar em qualquer desses países hoje. Pode ter negócio em qualquer desses países sem ter que fazer grandes investimentos. Então, assim, quando eu conheci a Herbalife, eu percebi essa grande possibilidade de ter liberdade. Então, assim, hoje nós estamos morando em Chapecó. Por que Chapecó? Porque os nossos pais têm 80 anos, 81, né? E a gente decidiu vir morar em Maringá, dá 10 horas de viagem, né? Entende? Então, em Chapecó dá 1 hora. Então a gente está próximo agora deles para dar esse suporte, tá próximo deles e tá. Então, assim, satisfeito com algo e com a Herbalife eu vi essa grande possibilidade de realizar os sonhos, né? Creio que seria isso, Wellington, dessa primeira pergunta aí, bem desenvolvida já, né? Eu ia perguntar por que você tinha mudado para Chapecó, você já respondeu antes de eu perguntar. Uhum. Deixa eu te falar uma coisa, é muito fácil hoje, né? A gente encontrou agora recentemente no Cruzeiro, e a gente já viajou quantas vezes juntos, mas eu imagino que nessa trajetória de Alderi para chegar no nível que chegou e hoje ter esse estilo de vida, cara, tivemos alguns desafios aí nessa trajetória. O que na hora que aconteciam os desafios, o que mantinha você firme nesse negócio? Boa, muito, muito boa pergunta. Quando eu penso em desafios, assim, é a forma que cada um dá o significado para a palavra desafio. Então, por exemplo, desafio, ele pode ser algo que te bloqueia, né? Te dá medo. Então aí você está operando via sobrevivência. Através, se nós entrar na neurociência um pouco, né? A gente tem, basicamente, vou te falar do cérebro reptiliano. Então, reptiliano vem de réptil, né? Então, um réptil, quando ele se sente ameaçado, ele toma 3 atitudes, vão ser 3 ações. Ou ele agride, ou ele foge, ou ele se encolhe. Trava, né? Pode observar. Nós temos o nosso cérebro reptiliano, que é o mais antigo do ser humano, que ele é responsável pela nossa sobrevivência. Então, só que nós não somos répteis, nós não somos animais, nós somos seres humanos, na minha visão, tá?
Nós somos seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, né, do Criador, né, que criou o mundo e nos criou, e nos fez a sua imagem. Então, e aí e nós temos outra parte do nosso cérebro, que é o cérebro, o racional. Nós temos a razão, nós temos as faculdades mentais, nós pensamos, nós decidimos e nós podemos lidar com isso de forma diferente. Então, desafio. O que o desafio para você significa? Porque pode ser que tem, quando eu falo você, né, não é para você, Wellington, é para nós, né? Então, o que significa a palavra desafio? Porque dependendo do significado que se aprendeu, e se você não pensar, ele pode te travar, te bloquear, te deixar na zona de conforto, parado sem você agir. Então, o Jim Brown, né, ele dizia assim que nós temos que conduzir a nossa vida de forma consciente, né, justamente dominar essa área do nosso cérebro, que senão vai ficar sempre agredindo, fugindo ou travando. Então, desafio para mim sempre significou assim: Deus me testando se eu vou encará-los, se eu vou superá-los, porque se eu fizer isso eu vou crescer, e se eu crescer eu vou ter mais bênçãos, vamos falar assim, tá? Então, sim, claro que teve, cara, mas ele faz parte de todo um processo. Então, por exemplo, assim, tem uma frase que a gente diz assim que para melhorar sempre vai piorar. Então, por exemplo, se você for fazer uma faxina na sua casa, vai piorar. Né? Vai dar uma piorada, porque você vai limpar, você vai tirar, você vai fazer uma bagunça, mas depois vai ficar melhor. Você vai querer construir vamos pensar, você vai querer construir uma casa, tá? Entende? Tem todo um processo, mas vai piorar, e parece que a coisa não vai, mas vai chegar uma hora que vai. Então, como que você pode superar os desafios? Tendo esperança e tendo a clareza e a visão do que você vai ter lá na frente. Então, qual que é a promessa? Então, aqui tem que ter essa clareza. Você tem que ter clareza da promessa. Qual que é a promessa aqui? Né? Se você fizer o trabalho, né? A promessa da filosofia do Mark Hughes é que se você fizer o trabalho, receberá o pagamento, receberá a recompensa. Qual é que é a recompensa aqui? Entende? Qual é que é a recompensa de chegar a presidente da Herbalife? Você tem clareza disso? Porque se você tiver clareza e você ter esse significado de que qualquer desafio que vem, ele simplesmente está aí para que você encare, né, supere, porque você vai ter coisas melhores lá na frente, você lida melhor com isso, né? Entende? Então, por exemplo, assim, no caminho do negócio, tá? Vou te falar alguns pequenos assim, no significado hoje, porque eu sempre encarei dessa forma, né? Não estou dizendo que eu seja o cara, mas é assim que a gente vai com leveza, como você falou no início, né, Wellington? Então, assim, falta de dinheiro. Então, por exemplo, eu tinha dívidas de mais de 20 mil em 97, cara, que era plena URV, inflação tipo a Argentina, passou, né? Então, assim, era uma coisa absurda. Na época, tá, os preços dos produtos da Herbalife, além de demorar para chegar, não existia essa logística que tem hoje, né? Entende? Mas demorava mais. O preço mudava, né, Wellington? Toda semana praticamente tinha preço novo. Sistema, né? Não havia sistema aqui na região. Eu morava em Itatiba, dava quase 400 quilômetros para ir para o STS, 400 quilômetros para ir para o workshop. A informação era bem lento o processo de chegar a informação a gente. Não havia internet, eu não tinha celular, era via orelhão, acompanhar os clientes era ir no orelhão. Quando mudei para Erechim não tinha telefone, então tinha lá no orelhão, fazer pedido, orelhão, ir naquelas casinhas de telefone, não sei, aqui tem muita gente talvez não faz ideia o que é isso, mas nas cidades havia aqueles pontos de telefone que você ia lá, né, aí você discava, usava o telefone, depois pagava, era um negócio assim, não sei se vocês... Então, lembra disso? Então, assim,
Então, isso são desafios, né? Muita gente, por causa desses desafios e porque não dominou o seu ser é, reptiliano, né? O automático, né? Ficou pelo caminho, né? Entende? Então, uma das coisas que depois eu tive que no processo aqui eu deixar de como é que se diz, dominar o alcoolismo, né? Então eu sou um alcoólatra que não bebe há 21 anos praticamente, né? Por que isso? Porque são escolhas, né? Que vida que você quer ter, né? Mais ou menos isso, Wellington, acho que. Então, Ô, assim, Dani, para mim. Oi. galerinha, 7h23, 130 pessoas na live. Vamos meter o dedo no aviãozinho para a gente bater 150 antes das 7h30, vamos? Então, todo mundo aí, mete o dedo no aviãozinho, que a gente tem conteúdo demais aqui. Hoje a gente está com um dos maiores líderes da Herbalife. Para mim, a pessoa que tem, eu acredito hoje que, na minha modo de ver, é a pessoa que tem maior desenvolvimento pessoal dentro do negócio Herbalife no Brasil. Então, se prepare, porque vai ser muito conteúdo hoje. Ô, Dani, eu lembro que nós somos reconhecidos presidentes juntos, né? E você falou aí qual que é o tamanho do sonho das pessoas aqui para ver se os desafios valem a pena ser superados ou não. O que significa para você ter chegado à equipe de presidentes? Muito boa pergunta, Wellington. Assim, ó, eu me lembro que deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma mais didática. Assim, ó, para a gente ter sucesso, a gente chegar a todo o potencial, todo o potencial do ser humano, ele é ilimitado, né? Então, assim, então significa que a gente pode, o Mark falava disso, Jim Brown, né? Que nós, qualquer ser humano, a gente vê isso, principalmente nas Paralimpíadas, né? A gente vê isso acontecer no esporte, né? Que não tem limite, não tem limite, na verdade. O ser humano não tem limite. A limitação está na nossa cabeça, na verdade. Né? Quando eu falo em cabeça, é a mentalidade, né? Ou a limitação na mentalidade, ou a limitação na motivação, ou é a limitação na metodologia. Mas, e aqui na Herbalife a gente vê, né? Agora em Bogotá, né, o reconhecimento da nova Chairman lá, a Ana Cruz, né? Ana Cruz, né? Angélica. Da Angélica Cruz, né? Chairman, né? Ser reconhecida como a mulher de maior influência feminina no México, né? Então, assim, você vê que, cara, não tem limite aqui na Herbalife, realmente, né? Vê da onde começou, todos os desafios que ela teve, chegar a Chairman já e vai embora, né? Então tu vê isso acontecendo, e não só na Herbalife, a gente vê nos esportes, vê o Cristiano Ronaldo, né? Que é um cara que chegou aonde chegou, não tanto por talento, né? Quando você olha o Ronaldinho Gaúcho, né, jogando bola, tu vê que um cara são diferentes, né? Profissionais diferentes. Verdade. Mas também chega lá, né? Então, assim, então, o que significa chegar a presidente? Para mim, eu fiquei 10 anos milionário, Wellington. 10 anos milionário. Foi o PIN como é que se diz? O PIN escola. E eu me perguntava, né, o que estava faltando. E aí teve em Salvador, um retiro para futuros milionários. Acho que foi com o Stefan Graziani, que agora é o nosso presidente da Herbalife Internacional, né, que foi um dos fundadores. Ele era chairman na época. E ele foi 3 dias de treinamento, e ele mostrou os gráficos, subida e descida do negócio dele e tal, né? Ele falou sobre tanta coisa. Tava terminando o evento, ele falou uma coisa assim, ó. Ele disse que o que ele ia falar agora era uma das coisas que seria o divisor de água e de todo mundo ali, e que tinha que ter clareza e tinha que ter uma resposta muito clara e muito forte do porquê que você vai ser presidente da Herbalife. E quando ele falou isso, tinha o Paulo Vilk, que era minha primeira linha, milionário também na época. Eu falei, cara, eu não tenho resposta para essa pergunta. E para mim ficou claro que a trave estava aí, né? O que estava me segurando milionário e não chegava a presidente é porque eu não tinha um porquê forte para isso. Então, o que eu quero dizer com isso para dar uma
breve explicação, tá? Então, cada um que está aqui, né, em qualquer área da vida, você tem que tentar descobrir o que é que está te limitando. Se é a mentalidade, por exemplo, o que é uma limitação da sua mentalidade? É você não acreditar que você pode, que você é capaz, ter uma baixa autoestima, uma baixa autoimagem. Então tem que corrigir isso, tá? Isso limita você. Um outro pode ser a motivação. O que é motivação? Motivos que nos levam à ação. Então, se não tiver um motivo claro, um porquê forte, o Jim Rohn dizia assim que o porquê é mais importante do como. Então, assim, se cada um de nós não tiver um porquê forte, não vai fazer o que tem que ser feito com disciplina, não vai fazer o que tem que ser feito todos os dias, né? Para chegar lá. Então essa motivação, esse combustível vai faltar. Então pode ser que às vezes está limitando você ou a pessoa, né? As pessoas da sua equipe, inclusive, pode ser que motiva, não avança, não cresce, não chega a presidente ou os próximos níveis para chegar a presidente, porque não tem uma motivação suficientemente forte que vai fazer o que tem que ser feito. E a outra coisa que pode estar limitando é o método de operação, que depois a gente pode até falar sobre isso. Então, quando eu voltei desse retiro, eu fiquei me perguntando por que o Alderi tem que ser presidente na Herbalife? Então, assim, eu já viajava dando treinamento, desenvolvimento pessoal, como milionário. Eu era milionário 7.500, 8, 9, 9,5, 9.800, mas não fazia 10 mil, né? E aí, porque eu sabia que também, se eu quisesse chegar a presidente, eu ia ter que fazer coisas que eu não estava fazendo. E não é que eu não sabia fazer. Porque assim, você tem que se perguntar, tem algo que eu hoje eu não estou fazendo que se eu fizer vai me levar ao próximo nível? Peraí, eu acho que é uma boa pergunta a gente fazer aqui agora na live, sabia? Você que está aqui na live agora, escreve para mim aí nos comentários o que você sabe que tem que fazer e não faz. Pode continuar, vai. Isso, exatamente. Né? Então, é assim, ó. Eu acredito, Wellington, assim, ó, que um PIN na Herbalife que ele vai confirmar para todos, tá? Para todos, é que você tá de posse de todas as habilidades necessárias para chegar a presidente e avançar, tá? O avançar daí assim, chegar, por exemplo, eu tenho 2 diamantes, né? Aí já não é mais esse avançar nos diamantes, depende das suas pessoas, né? Da sua primeira linha, ou alguém da sua linha, de uma linha, decidir chegar a presidente, entende? É o PIN de World Team ativo. Tá? Então, não sei qual é o nível que você está aí. Então, nós, por exemplo, assim, quando nós agora decidimos, bom, vamos avançar para primeiro chegar no PIN que a gente já teve nos royalties, né? Tá? E podemos falar disso também depois. E depois chegar a 20k e 30k, 3 diamantes e chegar a Chairmans, né? É o PIN de World Team ativo. Então, a primeira coisa que nós decidimos fazer, Rosilei, neste ano aqui, é requalificar o World Team ativo. Tá? Então, se você ainda não conquistou esse PIN, tá? Você precisa desenvolver essas habilidades, tá? De World Team ativo, que é você fazer a produção de 2.500 pontos todos os meses, mínimo, tá? Mas não vai crescer se fizer só isso, tá? Vai precisar fazer mais. Então você vai ter que fazer os 10 mil pontos de volume pessoal, ou 2 meses de 5, tá? E 500 pontos de royalties, entende? Então, assim, eu já vi que você já fez live com o Laurindo, né? Ele é do nosso grupo. O Laurindo agora o 3º mês de Get. Foi todo um processo que foi acontecendo, entende? E agora a gente já fez o ultimativo, 1% de bônus, e agora vai para Get, e se continuar o trabalho, não tenho dúvida, mentalidade correta, razão forte e método claro, vai chegar a presidente. Então, voltando só para o meu porquê, né? E aí eu fiquei
me perguntando, fiquei uns par de dias, né, pensando por que é que o Alderir tem que ser presidente. Porque assim que eu tivesse isso claro, é claro que mexe com você, né? E aí eu me lembro que quando eu fui escrever, né, eu tremia, olha só. Então tu vê que tem que ser uma coisa bem forte, porque isso vai fazer voltar a fazer o que eu já fiz, né? E aí o que eu escrevi? Porque eu dava treinamento de desenvolvimento pessoal, eu ensinava para todo mundo que o ser humano é feito em mais semelhança de Deus, não tem limitação, você pode chegar onde você quiser na vida. O Mark dizia isso, né? Aqui na Herbalife você pode conquistar tudo que você quiser na vida, desde que nunca deixe de investir em você mesmo, né? E tal, e trabalhe árduo, imaginação, o sucesso só é limitado pela sua imaginação, faculdade mental que nós temos, seres humanos, Deus nos deu. O porco, o cachorro não tem isso, tá? Nós temos, nós podemos imaginar o futuro que nós queremos na cabeça primeiro, criar essa imagem clara aqui, vai acontecer depois no mundo físico, tá? E aí eu escrevi assim, ó, por que que o Alderir tem que ser presidente? Para comprovar o que ensina. Você só tinha teoria, então. Sim, porque assim, se pode, então por que que eu não chego, por que que você não chegou ainda? Consegue entender? Então isso para mim, quando eu tomei consciência disso, eu falei, cara, então eu tenho que voltar a fazer o que eu tenho que fazer mais, sair da zona de conforto, qualificar presidente para dizer, ó, eu cheguei também. Consegue, Muito bom. consegue entender? Não, só É, não consigo entender como preciso praticar. certo. Agora, o meu caso é a mesma coisa. Daí eu comecei a me perguntar, tá, e por que que você não é Tchermas, Alderi? Estamos na mesma pegada, entende? Por que não chegar a Tchermas se o ser humano pode conquistar o que você quiser, Sim. né? Se eu já fiz 2 diamantes, por que não pode fazer mais? Quem Ah, fez para dois, faz fazer. logo mais Ah, três. mas para isso tem que fazer o quê? Requalificar o ultimativo, tem que ir para a zona, sair da zona de conforto, ir para a zona que a gente chama de confronto, né? E começar a falar com mais gente, fazer o trabalho, aquela coisa toda. Para quê? Para que a conquista chegue novamente, né? Então estamos resgatando esse processo todo novamente, né, Wellington? Porque não há limites, né? Verdade. Aderi, fala em limite. Nos últimos anos, cara, nós, a Herbalife toda, não só no Brasil, mas no mundo, nós focamos muito no negócio de vendas e distraímos sobre a construção de royalties, tá? E quando você fala de ser equipe mundial ativo, a gente volta a construir royalties. Que dicas que você tem para essa galera todinha que está aqui, 150 pessoas na live, a maioria de distribuidores já da Herbalife? Que dica que você me dá para a construção de royalties de um negócio sólido e crescente? Ótimo, boa pergunta. Olha só, a primeira coisa, tá? A primeira coisa você tem que querer construir royalties. Então, assim, o que que significa para você ter royalties? Tá? Então, primeiro a gente precisa ajustar a nossa mentalidade, tá? Então, primeiro entender que é possível construir royalties. Por que que é possível? Porque nós construímos royalties, nós presidentes e quem já tem royalties. Eu lembro que o meu primeiro cheque de royalties foi R$ 280, tá? Esse foi meu primeiro cheque. Mas eu vi, opa, se eu fiz isso, já ganhei de royalties, né? Tá? Então, assim, primeira coisa, entender primeiro, o que significa você ter royalties. Então, assim, para mim, ter royalties, quanto mais royalties eu tenho, mais liberdade eu vou ter. Porque para mim, royalties significa ter liberdade. Então, quanto mais royalties eu tiver, maior vai ser a minha liberdade. Mais dinheiro eu vou ganhar e significa que mais tranquilidade eu vou ter em termos de negócio. Tá? Então assim, e entender que vamos pensar assim, eu vou usar uma analogia para tentar explicar. O agricultor, tá? E eu trabalhei na roça, quando meu pai queria colher milho, tá?
tinha assim, o Jim Rohn fala que existem meia dúzia de coisas que você precisa dominar e fazer uma atrás da outra para que tenha o resultado. Então, assim, por exemplo, quando meu pai queria colher milho na safra seguinte, né, eu lembro que ele escolhia a boa semente, né, guardava a semente, ou comprava uma semente boa, de uma marca boa. Ele depois, na época certa, ele lavrava a terra. Ele, antes disso, fazia uma análise, precisava botar alguma coisa, depois lavrava a terra, depois fazia plantava, né, era manualmente, tinha que plantar a semente, depois tinha que esperar germinar, nascer, cuidar das pragas e tal, e chegava uma hora que, adivinha o que tinha lá? Milho, né, o fruto. Então, na Herbalife, o fruto final, tá, e anota ali se você está com um caderno, o fruto final nosso é royalties. Se tudo que você está fazendo, tá, não está no final saindo royalties, tem problema. Vamos usar outra analogia. Vamos pensar numa esteira de... Vamos pensar na produção de um carro, tá? Em produção automobilística em escala, né? Então, assim, existe lá no início da esteira, tem a primeira peça que começa lá, que eu não conheço isso, mas a gente sabe que existe um passo a passo, né? Que vai seguindo, e no final termina saindo o quê? Um carro. Verdade. No nosso negócio, tá? É a mesma coisa. Existe uma esteira, então isso é um ajuste importante. Então existe uma esteira que existe ações específicas e vai seguindo passo a passo, que no final tem que terminar no quê? Tem que produzir um royalties no final. E eu acho que esse é o ajuste principal, tá? Então, o fruto final é royalties, e depois ter clareza dessa esteira toda, e tem o começo. Então, por exemplo, toda vez que eu não tive royalties a mais, porque a esteira estava, eu falo engripada, né? Estava travada. Né? Então você tem que dar uma olhada, todos aí precisam dar uma olhada, se está saindo royalties, vai voltando, né? Aonde que está o problema? Então, às vezes, o problema está na geração de contatos. Você não está falando com pessoas todos os dias, pessoas novas todos os dias. E com a mentalidade correta. Quer dizer, eu falo com a pessoa porque eu quero o que no final? Vender um acesso de espaço, ou eu quero no final ter royalties? Porque se eu quero ter royalties, todo o desenvolvimento da conversa desde o início, no passo a passo, e isso é habilidades que você vai desenvolvendo, né? Como é que você desenvolve uma habilidade? Com conhecimento, prática e repetição. Então tem que aprender como é que fala e vai levando, vai se desenvolvendo essa conversa para que você leve essa pessoa a ser cliente, depois fazendo perguntas para que você possa identificar necessidades na pessoa, insatisfações. Eu entrei na Herbalife porque eu estava insatisfeito com alguma coisa, você entrou com certeza também, né? E então, essa habilidade na conversa com as pessoas para que você possa identificar algo que ela está insatisfeita, dores, né? Para que você possa, e se eu te mostrar, levar para uma apresentação, ou gravada, ou você senta e explica e tal, para um terceiro, a gente fala, né? Para uma HUM, nós temos um jantar de negócio onde Chapecó, onde você leva os convidados para que eles conheçam um pouco mais, para ir para o STS, do STS qualificar supervisor, participar do workshop, ir para o final de semana de liderança, ir para a extravaganza. E aí não tem como uma pessoa que começa, não importa se ela começa como cliente, se você levar ela na esteira, passo a passo, e se ele for no STS decidir fazer, por quê? Por que ele vai decidir fazer? Porque ele tem os motivadores dele, vai ter as insatisfações, algo que ele quer mudar. Aí ele vai seguir o trabalho, vai aprender, vai praticar, vai desenvolver as habilidades, vai para os eventos, vai para uma extravagância e tá, vai ter no final royalties. Agora, para eu fazer isso, eu tenho que sair
zona de conforto, no meu caso, que eu já saí, lógico, né? Entende? Ninguém chega top, do Brasil, alguma coisa, você não está fazendo o trabalho, entende? Entende? Então, assim, para mim, Wellington, a coisa mais importante é, esse ajuste de mentalidade, né? Do que você está construindo aqui, e entender que o fruto final que o nosso negócio tem, né? É royalties, entende? Aí depois é ficar só especialista em cada área dessa esteira, não há dúvida nenhuma. Vai ter novos royalties e vai seguindo, e vai seguindo, e vai seguindo, e aí o céu é o limite. Realmente Alderi, é o limite. eu anotei aqui, não sei se você pudesse me corrigir, eu anotei aqui que uma boa esteira para construção de royalties seria geração de contatos, apresentação, STS, Não, supervisor e depois supervisor ativo? Tem algo... vou explicar aqui. Não, vamos fazer então mais detalhado. Então, assim, eu gero contato, não importa para. Vamos pensar, eu gero contato lá para um espaço, para qualquer coisa. A ferramenta que você usa. Gerou contato, porque tu gera contato para quê? Para apresentar. É. Então você gerou um contato, né? E para quê? Para apresentar. Se for o espaço, vai ter a oferta do espaço. Se for o T90, vai ter a oferta do T90, não importa. Mas gerei contato, eu gero contato para quê? Eu quero o quê com essa pessoa? Eu quero apresentar. Apresentar o quê? Se é o espaço, apresentar o espaço. Se é o T90, eu quero marcar uma avaliação. Sentar lá, autoavaliação, fazer o que tem que ser feito. Aí, então, eu gero contato, eu marco, eu apresento. Vendi, acompanho. No acompanhamento eu gero resultado. Enquanto eu estou acompanhando, eu estou conversando, criando relacionamento e fazendo perguntas para quê? Porque eu quero fazer o quê? Eu quero fazer uma nova apresentação agora. Do quê? Do negócio. Daí eu apresentei o negócio, eu faço fechamento e eu levo essa pessoa para onde? Para o STS. Então, a apresentação é o quê? Uma HUM, apresentação 1 a 1, HUM gravada, jantar de negócio. Então, eu faço essa apresentação. Fiz a apresentação, eu vou levar ele para onde? Então, a apresentação das HUMs é promovido o quê? O STS. Aí ele vai para o STS. Terminou o STS, ele viu tudo, qual é que é o foco do STS? Que ele vira supervisor. Faça o primeiro pedido. Qualificou a supervisor. Ele vai para onde? Ele vai para o workshop. Para aprender. Ele foi para o workshop. Aí vou falar do sistema. Foi para o workshop vai promover o quê? Final de semana de liderança. Final de semana de liderança vai promover o quê? Extravaganza. Entende? Dentro desse trabalho, ele vai ser um supervisor ativo. Aí depois ele vai fazer supervisor ativo, equipe mundial ativo, get milionário e presidente. Então, no final, se ele seguir a esteira, no final ele vai ser um supervisor ativo e vai te produzir royalties pro resto da vida. Okay. Se ele continuar fazendo essa engrenagem rodar. Galera, a gente só precisa dar o passo inicial. Acho que tudo começa na geração de contato. Tá? Independente do nível que você tá, anota aí, 80% do nosso tempo tem que ser voltado para a geração de contato. Né? No meio aí, as pessoas, uns saem, outros ficam, aí depois você vai seguindo o processo, mas a maioria das pessoas querem chegar já no supervisor ativo, mas não faz nem... O Alderi falou que lá na esteira do carro tem uma primeira peça, e a primeira peça é geração de contato. Ninguém vai para lugar nenhum sem geração de contato. Beleza? Ó, eu vi que entrou aí na nossa live Ivo Pereira. Amanhã nós vamos ter uma live extraordinária. Ele é psicólogo renomado e nós vamos estar falando sobre criação de hábitos com conhecimento de um psicólogo aqui na live amanhã. Então se preparem, hein? Alderi, galerinha, 7h46, agora para mim vai ser o tema mais importante da live, que chama-se liderança. Então, já mete o dedo no aviãozinho para a gente bater 200 pessoas nessa live. A gente está com 160 aqui agora ao vivo. Se cada um aí mandar para 10 pessoas, é o suficiente para a gente bater logo 200 aqui. Vamos lá, vamos falar de liderança. A gente sabe que crescimento, sucesso tem a ver com a nossa liderança. Essa semana toda eu estou falando de liderança nos stories da manhã. Hoje mesmo falei da liderança de Davi. Que pontos que você destaca para que qualquer um de nós aqui pudéssemos ser líderes melhores? Show. Bom, primeira coisa no meu entender de liderança, né, é a autoliderança. Então, Você assistiu meus stories hoje de manhã, Alderi? Não. Eu falei exatamente de autoliderança. A gente tem que começar a nos liderar primeiro.
Exatamente, entende? Então, assim, porque como é que você tem uma frase que a gente fala assim, ó, que ela diz muito sobre liderança, é assim, ó, aquilo que, aquilo que eu faço, aquilo que você faz, fala ou grita tão alto, aquilo que eu faço grita tão alto que aquilo que eu falo ninguém escuta. Não sei se você conseguir explicar. Não, muito, muito Então, bem explicado. o então, a liderança, ela existe vários tipos de liderança, né? Então não temos assim um tempo para trabalhar, mas assim, na Herbalife, vamos pensar aqui na Herbalife e na família, tá? Então, assim, a liderança ela tem que ser exercida pelo exemplo. Então, um líder bom na Herbalife é o líder que lidera pelo exemplo, né? Então, ele não diz o que fazer, ele não cobra pontualidade, ele é pontual. Então, isso tudo a gente vai desenvolvendo isso, tá? Então, tu tem que ir vendo quais os pontos aqui que você precisa ajustar para que você seja um bom exemplo aqui na empresa. Entende? Então, assim, vamos pensar no nosso negócio. Então, não tem como você trabalhar numa empresa, na minha visão, tá? Estou falando de liderança. Não tem como você trabalhar numa empresa, tá? Bilionária, multibilionária, de saúde, de bem-estar, de sucesso, de gerenciamento de peso, e você está há anos e você não representar isso. Então, tipo assim, a pessoa tem que olhar para você e falar, pô, aqui tem um cara de sucesso. Ele representa o sucesso. Ele aparenta saudável, ele tá bem fisicamente, entende? Então isso é liderar pelo exemplo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no nosso negócio para a gente crescer, a gente precisa ter vendas, tem que fazer clientes. Então eu tenho que lidar pelo exemplo também aqui. Então é construir uma carteira de cliente, né? Manter esses clientes, isso tem a ver com liderança, é fazer pelo exemplo. Que mais? O recrutamento, e assim vai. Então, dentro da liderança, no meu ver, assim, bem simples, né, Wellington? E é um trabalhar diário, você estar primeiro você cuidar da sua autoestima, e ser um bom exemplo. Além disso, por exemplo, se você já tem níveis acima aqui, né? Você representa a empresa, né, cara? Então, mais ainda ter esse cuidado para que seja uma boa referência, né? O Michael Jones fala muito da marca, né? Que nós somos a marca, né? Então aí tem a ver com a nossa atitude no dia a dia, com todas as pessoas. Quando você pensa falando de liderança em casa, né? É aquela história, né? Não fala para o seu filho, vá para a igreja. Vamos para a igreja. Então, não adianta você falar para sua equipe, você tem que isso, você tem que aquilo e tal. Não, vamos juntos, vamos para o STS, vamos para o jantar de negócio, vamos para a HUM, vamos para a extravaganza, vamos para a viagem de incentivo. Vamos. Acho que essa é a melhor forma de liderar. Alderi, hoje, quando você dá uma analisada na sua vida aí, né? Eu acho que tem tudo a ver com liderança. Quando é que a disciplina no seu negócio foi fundamental para que você tivesse sucesso? Então, para mim, disciplina leva ao sucesso. A falta de disciplina leva ao fracasso. Então, não tem como uma pessoa ter sucesso se ela não tiver a disciplina. E começa pela autodisciplina. Então, e o que é disciplina? Disciplina é fazer o que tem que ser feito todos os dias. Então, se todos os dias eu tenho que gerar contato, uma pessoa disciplinada que fizer todos os dias vai ter sucesso. Hoje eu não vou fazer, amanhã eu não vou fazer, semana que vem eu faço. Já é negligente. Estamos falando de limitação e falta de disciplina.
Entende? Então, no meu entendimento, assim, a disciplina como o Jim Brown diz, a disciplina é a ponte entre onde você está e para onde você quer ir. Então, não tem como você ter sucesso, você chegar ao topo aqui, né, se não tiver disciplina. E muito cuidado com as pequenas disciplinas. Porque assim, ó, são as pequenas negligências que a gente faz durante um dia, e repete, que vão te levar ao fracasso. Então, a falta de disciplina leva ao fracasso e a disciplina leva ao sucesso. Não tem, Roderick, não tem meio pode, não, termo. pode continuar, continue. Não, tá ótimo. Acho que pode perguntar mais um. Já está Tá, na meia na hora também. deixa eu te fazer uma pergunta aqui, o seguinte. A nossa live de amanhã vai ser com um psicólogo, tá? E o tema da live é um cara especialista em ansiedade. Na verdade, hoje a maioria das pessoas procuram um psicólogo por causa de ansiedade. Mas nós não vamos falar de ansiedade amanhã, não. Amanhã nós vamos falar sobre criação de hábitos baseado em psicologia. Já que nós vamos aprender amanhã sobre como criar hábitos, que hábitos que você acha que para alguém ter sucesso aqui no negócio Herbalife, quais são os hábitos que alguém deveria ter, na sua opinião? Porque se a gente sabe quais são os hábitos que alguém deveria ter, amanhã, na hora da gente aprender a criar hábitos, a gente sabe quais hábitos nós devemos criar amanhã. Na sua opinião, quais são os bons hábitos que alguém precisa ter para ter sucesso aqui no Herbalife? Alguns hábitos que vão ajudar você vão ajudar a gente a crescer. Então, hábitos de leitura, criar o hábito da leitura, pelo menos ler todos os dias, sei lá, uma página, começar, mas uns 30 minutos por dia. Hábitos de agradecer diariamente, porque quando você agradece, quando você está olhando, muda o olhar, né, para aquilo que você tem e não para aquilo que falta. Então, agradecer, né? Cuidar com os hábitos alimentares, né? Então, desenvolver um hábito, por exemplo, de usar os produtos todos os dias, tá? Dentro do objetivo, né? Usar a nutrição, se apaixonar por ela, desenvolver o hábito da atividade física para quem não faz, né? A hidratação, cara, sei lá. Creio que hábitos de meditar, eu faço isso há muitos anos, né? Creio que é isso. Alguns, né, Wellington? Alderi, o que é importante a gente entender, galera, que ninguém aqui nessa live precisa ser melhor do que ninguém. A gente só precisa ser melhor que a gente a cada dia, entendeu? Melhor como um pai, como alguém que tem uma disciplina, melhora uma disciplina por dia. Às vezes pode ser a disciplina da geração de contato, às vezes é melhorar para fazer a apresentação, às vezes é melhorar para convidar alguém para ir para um STS. Então, ou seja, ninguém precisa ser melhor do que ninguém. E eu quero voltar naquela pergunta que o Alderi fez para ele mesmo há algum tempo, né? Qual que é o motivo que você está aqui na live todo dia, né? Falar em live todo dia, escreve para mim aí, antes de eu fazer a última pergunta para o Alderi, de que cidade do Brasil ou de que país do mundo que você está assistindo essa live agora, só para a gente saber de onde a gente tem gente aqui. Porque, às vezes, se eu estou falando para alguém que mora em São Paulo, capital, que tem evento lá, ou Chapecó, que tem evento, ou Porto Alegre, às vezes até que essa live não tem muito sentido, mas quando ela chega lá no interior do Rio Grande do Sul, onde não tem sistema, ela chega lá em Rondônia, né, no interior lá de Rondônia, que ela chega em alguns lugares lá, aí que a gente está fazendo diferença na vida dos outros. Então, eu quero que você entenda que o mais importante os nossos cadernos, galera, eles já são presidentes da Herbalife já, né? No meu caso é Chairman's Club, e às vezes a gente está precisando colocar em prática aquilo que a gente sabe. A maioria de nós não precisa aprender muita coisa, mas a maioria de nós precisa fazer aquilo que a gente já sabe. Então, eu queria que você saísse dessa live aqui com esse pensamento hoje, ó, basta, não aguento mais. A partir de agora eu vou construir uma história nova. Pega esses princípios que o Alderi colocou aqui hoje e começa a colocar em prática hoje, não deixa para amanhã. Alderi, para a gente finalizar a nossa live, lembrando então, galera, amanhã às 7 horas nós vamos ter Ivo Pereira, psicólogo, vamos falar de criação de hábitos. Alderi, 7h57.
Como é que a Alderi vê os próximos anos do negócio Herbalife? É, boa pergunta. E aí, isso também é um divisor de águas, tá? Certo? Então, assim, ó, a gente passou por vários desafios, né? Nesses últimos tempos na Herbalife também, no mundo, veio pandemia, etc e tal. E assim, ó, e quando você me faz essa pergunta, o que me vem na minha cabeça é assim, ó, quando você tá, quando você sobe uma montanha e você chega no topo, vamos falar de nós presidentes, por exemplo, né? Quando você chega lá em cima no topo, e a Herbalife chegou 5 bi e pouco, né? E aí, pô, dá para ir para 10? Então é assim, ó, é a atitude mental correta, né? Então, por exemplo, algumas perguntas para ajudar todo mundo aí, né? Já respondo já termino com a montanha, né? É assim, alguma pergunta importante que a gente precisa se fazer. Tem alguém fazendo hoje, tá crescendo na Herbalife no Brasil? Tem gente no Brasil fazendo royalties novo? Essa é uma pergunta importante. Ah, não tem ninguém. Pô, você pode ser o primeiro. Mas tem, tá? É importante saber que tem, tá? Então, se tem, você pode decidir que vai fazer também. Outra pergunta importante para quem está mais tempo, no nosso caso, Wellington, né? Eu já fiz alguma vez? Você já fez alguma vez? Você já construiu royalties alguma vez? Já fiz. Então você pode decidir fazer de novo. Então, se não tem ninguém fazendo, você pode ser o primeiro. Se tem alguém fazendo, você pode decidir fazer também. Se você já fez, você pode tomar a decisão de voltar a fazer de novo. E o que tem a ver com a montanha? É assim, ó. Quando você chega numa montanha, no topo de uma montanha, se tu já fez isso, você chega lá e aí você subiu, porque quando você está subindo, você está subindo, né? Você então enxerga, conforme vai subindo, você enxerga mais alto, mais alto. Quando você chega no topo, aí você percebe que existem montanhas maiores. E você fala, bom, eu quero ir naquela montanha. E para fazer isso, você vai ter que descer dessa que você está e voltar e subir aquela. Então, como é que eu vejo a Herbalife? Eu vejo a Herbalife que nós estamos, nesse momento, nós estamos nos 5 bi e pouco, né? A gente está já tá subindo a outra montanha maior. Então, o que eu vejo? Nos próximos anos, Wellington, a gente vai ver Herbalife Brasil, Latino-Americana, Herbalife Mundial, indo para 10, 15, 20 bilhões e isso que vai acontecer. E assim, ó, vai acontecer isso, tá? Eu não tenho dúvida, tá? Porque a gente sabe do que a Herbalife está preparado para isso. Sim. Mas a gente está nesse momento, e aí que é um ponto de decisão de cada um de nós, né? Ela vai chegar aos 10. A pergunta é, você vai estar onde? Quanto é meu amigo Renato Mendes, 20 bilhões, isso aí, Renato Isso Mendes. aí, Renato. Quanto Entende? desse valor está abaixo da gente, né, Alderi? De cada um de nós. Exatamente. E aí rodar. Então, entende? É fazer a esteira rodar, porque é isso que vai acontecer. Entende? Então, e cada um é cada um. E aqui você falou de comparação e tal. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas que mais judia o ser humano é a comparação. Tá? Anote ali. Não existe nenhum outro ser humano igual a você. Você é único. Eu sou único. Então não pode ter comparação. Não se compare com ninguém. Isso só faz você sofrer. Entende? Então, assim, entenda de uma vez por todas, você é feito à imagem e semelhança do Criador, você é único e o limite está na sua imaginação e no seu trabalho árduo. Tá? Acredite que você pode, que você é capaz. Se você não sabe, você pode aprender. Tome a decisão de fazer as coisas acontecer e tire proveito desse crescimento que vai
ter. Nunca tivemos num momento tão fantástico para fazer as coisas acontecer. Nunca tivemos no momento de que as pessoas estão tão abertas, necessitadas. Necessitadas do quê? De uma boa nutrição, de aprender os hábitos corretos, necessitada de ser ouvida, de ser ajudada. E nós temos tudo isso, gente. Né? E além disso, nós temos um negócio sem limites. Verdade. Entende? Então é a hora. Se tem hora, é agora. Né? Entende? De realmente ajudar a Herbalife aí para esses próximos 10 bi, que é o primeiro 10. É assim, ó. Desculpa, Elton, vou abrir mais um minutinho, mas é assim. Não, eu tô com tempo, vambora. Eu me lembro assim que. E é assim, tá? Os primeiros 10 mil reais não é assim, parece que quando você faz 10, a primeira vez faz 10, de 10 para 20 é rápido. É uma coisa incrível, né? Então, os primeiros 5 bi demorou. O primeiro bilhão da Herbalife, eu não sei, mas acho que levou, sei lá, 18, acho que uns 18 anos, né? O primeiro bilhão, né? Aí depois foi para 2, foi para 3, agora os 5, chegou a 5. Agora vai chegar a 10. Depois dos 10 para 20 vai ser pum, né? E aí o que isso vai representar para o teu negócio, para tua vida, né? Entende? Então, que vida você quer ter nos próximos 5, 10 anos? E trabalhe para isso, né? Desenvolva as habilidades para você realizar, construir essa vida extraordinária, né? E uma vida extraordinária é feita de uma rotina extraordinária, tá? De hábitos extraordinários, e amanhã, então, você vai ter essa oportunidade de desenvolver esses hábitos com um especialista na área da psicologia, né? Que é o Ivo, né? Beleza, meu amigo? Aderi, meu irmão, a gente começou falando hoje a live de leveza, né? Cara, e você traz tanta paz pra gente, tanta leveza. Só tenho que agradecer a você, a Rosilei. Obrigado por a gente estar aí nessa mesma caminhada aí há alguns anos. E, cara, você não tem ideia como o seu conteúdo faz diferença aqui. Muito obrigado. Você precisa voltar mais vezes aqui nessa live, viu? Não podendo ficar 2 anos sem vir aqui, não. Tá Você bom. é Não, muito importante aqui. Tá ótimo, tamo aí. Tá? Um abraço para todos, sucesso, gente, tá? Um ótimo dia e bons contatos. Obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau, Um tchau. abraço na Rosilei. Deixa comigo.